Nós vamos dar continuidade. Eu sei que alguns irmãos viram que a gente postou na semana passada, que na semana passada nós teríamos uma exposição sobre o ofício do diaconato. Mas acabou que o terceiro sermão da série ficou um pouco grande e nós tivemos que dividir em dois sermões, o sermão sobre os presbíteros. De modo que hoje, domingo 21, nós ficamos na incumbência de fazer a exposição sobre o ofício diaconal, sobre a diaconia e o ministério de misericórdia na igreja local. E eu já quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 6. Nós vamos meditar nesse texto, fazer a exposição desse texto, que é o marco da escolha do ofício diaconal na igreja local. E hoje nós vamos ver, à luz das Sagradas Escrituras, o que é o ofício diaconal e o que Deus requer dos seus diáconos, à luz da palavra de Deus. Atos capítulo 6, irmãos, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso de número 7. Relembrando aos irmãos, nós vamos manter as mesmas afirmações que nós temos feito nos últimos sermões. O que nós estamos aprendendo acerca dos ofícios da Igreja de Cristo, presbítero, docente, regente e agora diáconos, são espelhos ou modelos de maturidade cristã que Deus requer em certa medida de todo o seu povo. Os dons são dados pelo próprio Deus para exemplificar ao mundo o modelo de maturidade de um verdadeiro homem, ou do verdadeiro homem perfeito que habitou aqui a terra, que foi Jesus, o nosso Salvador. E quanto a isso, nós chegamos nesse texto, que é o capítulo 6 de Atos, e iremos meditar em pelo menos 3 verdades nesse texto. Mas vamos à leitura dele. Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Até aqui, meus irmãos, vamos orar ao Senhor pedindo o auxílio do Espírito Santo, do nosso Deus, para nos instruir nesse texto sagrado. Senhor, nos dá nesse momento o Teu Espírito, para que possamos compreender as Tuas virtudes, a verdade do Senhor para nós. Abre o nosso coração. Não deixa, Senhor, que as distrações da nossa semana, que os cuidados da vida nos afastem nesse momento de ouvir a voz do Senhor profetizada através da Tua palavra. Então fala conosco, assim que nós te oramos, em nome de Jesus.
Amém. Meus queridos irmãos, para a gente entender o capítulo 6 de Atos, nós precisamos situar mais ou menos os irmãos no fluxo aqui da narrativa do livro de Atos dos Apóstolos. Se você voltar uma página na sua Bíblia, eu não sei se na Bíblia de algum irmão o capítulo 5 está na mesma página do capítulo 6, mas na minha está numa página anterior. Se você voltar, você vai ser situado exatamente na segunda prisão dos apóstolos, motivada por sinais e prodígios operados por eles. E aí nós vemos isso especificamente a partir do verso 12. O texto nos diz que muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo e pelas mãos dos apóstolos. E todos eles costumavam se reunir de comum acordo no pórtico de Salomão, é o que diz o verso 12 do capítulo 5. E esses sinais e prodígios e o aumento do número de seguidores entre o povo de Deus gerou um alerta por parte da seita dos fariseus, saduceus, que logo levaram uma denúncia ao Sinédrio para que a religião judaica parasse os seguidores de Jesus. Você vê isso a partir do verso 17. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, o partido dos saduceus, ficaram com muita inveja. Veja só, Pedro já havia prego um sermão, conforme você vai ver nas páginas anteriores, aí no capítulo 2, e desse sermão se converte, a igreja sai de 120 pessoas para 3.000 pessoas. E isso é claro que estava gerando uma dissensão entre os religiosos da época, de modo que eles queriam parar a igreja de Cristo. Mas como nós meditamos no primeiro sermão desta série, a Igreja de Cristo, as portas do inferno, irmãos, não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja, e esta era a promessa do próprio Cristo para os seus discípulos, a igreja avançaria independente da oposição dos inimigos da igreja, inclusive dos religiosos da época. E aí nós somos situados aqui a partir do verso 17, no momento em que eles são presos, colocados na cadeia, e aí o texto vai nos mostrar que o anjo do Senhor vem, os liberta e os manda fazer o quê? Voltar para o templo para pregar o evangelho novamente. Vocês não vão ser mantidos presos, vocês vão voltar, vão pregar o evangelho, porque essa é a vontade do Senhor. E o que é que acontece? Os anciãos e os do Sinédrio, o sumo sacerdote, eles, achando que os apóstolos estavam presos ainda, mandam buscar os apóstolos para interrogar. Quando chegam na prisão, não tem mais ninguém. E aí eles ficam aí atônitos. O verso de número 22 do capítulo 5 vai nos mostrar: quando os guardas chegaram lá, não os encontraram no cárcere. E voltando, relataram, dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo as portas não encontramos ninguém dentro. E aí, meus irmãos, o verso 25 relata este momento de início desse interrogatório com os apóstolos. No momento, alguém chegou e lhes comunicou: vejam, os homens que os senhores prenderam estão no templo ensinando o povo. E eles ficam atônitos e se perguntam: como é que pode? Eles estavam presos, os guardas estão aí, os sentinelas ficaram aí a noite toda. Como é que isso ocorreu? Obra miraculosa do Senhor. O verso 27 relata o momento em que eles são trazidos, os apóstolos, perante o Sinédrio. E o sumo sacerdote os interroga, dizendo: não é verdade que ordenamos expressamente que vocês não ensinassem nesse nome? No entanto, vocês encheram Jerusalém com a doutrina de vocês e ainda querem lançar sobre nós o sangue desse homem. Vejam só, eles estavam acusando agora os cristãos, os apóstolos, de lançarem sobre a responsabilidade deles o sangue do próprio Cristo e mais, de causarem uma superlotação na cidade por conta da pregação do evangelho. Esse, inclusive, é um dos fatores
pelos quais toda a problemática do capítulo 6 ela se mostra para nós. Porque vejam só, as pessoas que eram judeus e que moravam nas províncias romanas estavam ouvindo falar acerca do avanço do evangelho, do avanço do cristianismo, da pregação dos apóstolos, dos sinais e prodígios que estavam acontecendo. E o que é que eles fizeram? Vamos ver o que está acontecendo. Vamos, e saíram das regiões, das províncias romanas, superlotaram Jerusalém. E o que é que os religiosos da época fizeram? Eles ficaram, de fato, nervosos com essa religião cristã crescendo mais do que a religião judaica ou a religião que estava sobre a custódia e guarda do Estado naquela época. E eles disseram: vocês precisam parar de pregar, ou então nós iremos fazer de tudo para colocar vocês no cárcere, matarem vocês. Mal sabiam eles, irmãos, que Deus providencialmente estava fazendo tudo isso, permitindo inclusive as próprias perseguições para que o evangelho avançasse de Jerusalém a Samaria até os confins da terra. Porque o capítulo 6, ele é escrito justamente como um marcador no período da história da igreja, não só para a eleição dos diáconos, mas para nos mostrar também esta perseguição, e que através da perseguição a igreja de Cristo avançou, e avançou para cumprir o propósito do próprio Deus de fazer conhecido o evangelho a partir de Jerusalém, de Samaria e até os confins da terra. No capítulo 7, você vai ver a morte de Estevão por conta da pregação do evangelho. Você vê aqui no capítulo 6, o contexto da cidade é o contexto de Jerusalém. No capítulo 7 você vê o martírio de Estevão pela causa do evangelho. O capítulo 8, você já vê a partir do verso 26, a missão de Filipe, um dos diáconos, aonde? Aos de Samaria, ou seja, a igreja está avançando paulatinamente. Depois o resto é só o ministério do apóstolo Paulo aos confins da terra. Ou seja, o que estava acontecendo aqui, o verso de 1 a 7, e essa expressão naqueles dias é um marcador da obra de Deus avançando, e do escritor que é Lucas preparando os leitores para os eventos que vão acontecer posteriormente, ou seja, o avanço da missão do povo de Deus, o avanço da missão da igreja do Senhor. E aqui, irmãos, estamos no capítulo 6 com uma problemática. O capítulo 6 ele é registrado para mostrar um problema, a resolução deste problema e o resultado de Deus a partir da resolução deste problema. O texto é muito fácil de você entender. Nós temos aqui uma problemática que nos é narrada no verso 1. Veja, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Qual é o problema aqui? O problema aqui é queixa e murmuração por parte de quem? Por parte dos helenistas, ou seja, dos judeus de fala grega que habitavam nas províncias e que vieram ouvir do evangelho. Muitos deles se situaram em Jerusalém, vieram para morar em Jerusalém, organizaram toda a agenda das suas vidas em torno da igreja local, para ver o avanço e para servir a igreja do Senhor. E aqui é importante você entender que após a pregação de Pedro, muitos se convertem e não tinha um espaço enorme para juntar todo esse povo. Eles se juntavam onde dava. E onde é que dava? Conforme Atos 2 vai nos relatar, eles se reuniam onde? De casa em casa para a oração no dia do Senhor e para o partir do pão. Então imagina aí uma igreja enorme sobre o cuidado de 12 apóstolos. E aí, todo mundo quer, como diz o reverendo Augusto Nicodemos, todo mundo quer ver a igreja crescer. Irmãos, mas igreja grande dá trabalho, viu?
Dá um trabalho para o conselho da igreja, dá um trabalho para a diaconia, dá um trabalho para a liderança da igreja cuidar. E foi isso que estava acontecendo aqui. A igreja começou a crescer através da pregação, dos sinais e dos prodígios. Os homens vinham, as famílias vinham ao entorno de Jerusalém para ver o que estava acontecendo. E aí, uma queixa surge. Que queixa é essa? As nossas viúvas, os judeus helênicos de fala grega, chegaram aos apóstolos e disseram: olha, os hebreus, eles estão preterindo as nossas viúvas, as viúvas que fazem parte da nossa família, que não tem como se sustentar. Na hora de repartir as cestas básicas, que a junta diaconal, nem existia a junta diaconal, né, irmãos? Mas essa é uma analogia. Na hora de juntar as cestas básicas, estão levando as cestas só para a casa daqueles que são amigos, talvez, dos apóstolos, ou da família dos apóstolos, e os nossos que vieram de longe, que estão morando aqui, estão ficando sem o sustento, mulheres e pobres que não podem prover o seu próprio sustento. Como é que a gente faz? Este era o problema. É isso que o verso 1 nos mostra. E aqui, veja só, irmãos, alguns comentaristas, eles vão na linha de que a problemática aqui era um problema de xenofobia ou de preconceito racial, né? Então, aquele famoso bairrismo, né? O bairrismo de, eu sou um pessoense de João Pessoa, ou então eu moro na Grande João Pessoa. Não, quem é de Bahia não é puro como quem é de João Pessoa, né? Brincadeira, irmãos, viu? Mas imagine aí algo nesse sentido. Alguns comentaristas vão nessa linha. Eu não vou muito porque o texto não nos dá margem. O texto aqui não tem nenhuma espécie de censura ou de repreensão quanto a considerar a outros inferiores em termos de raça a si mesmo. Mas o que acontece aqui é que a igreja estava crescendo. E com o crescimento da igreja, as necessidades da igreja vão surgindo. Não necessariamente aqui foi uma questão de negligência direta a uma questão que estava acontecendo, que era a pobreza e a necessidade de repartir o pão e repartir não só a comida, mas de repartir recursos também. Porque se você volta aqui no capítulo 5, você vai ver o relato de Ananias e Safira, e o texto nos mostra que eles vendem um campo, né, para entregar os valores nas mãos dos apóstolos, ou seja, a comida era repartida, mas também valores, dinheiro, para que as pessoas se sustentassem, né, naquele momento, justamente dado o crescimento pontual naquele momento da igreja. Então, às vezes tem um irmão que está precisando de recursos para alocar uma casa perto da igreja, para morar e etc. e tal. Então, essa circunstância situacional, digamos assim, do crescimento exponencial da igreja, gerou muitos problemas. E aí tem as queixas e as murmurações por conta da preterição destas viúvas que estavam sendo esquecidas. E aí o que é que os apóstolos fazem? Você tem aqui, irmãos, mais uma vez, um marcador de que a liderança da igreja não é a liderança de um homem. Não é a liderança de alguém que se fez por cabeça, ou que sucede a alguém que tem uma proeminência na igreja. Não, a liderança é dos apóstolos. A liderança são dos 12 apóstolos. Veja o que diz o verso 2. Os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, ou seja, convocaram a igreja, ou tentaram em algum momento convocar. O texto não nos diz aqui, mas imagina aí eles tentando convocar uma assembleia com todos os crentes. Não tinha lugar, né, para juntar todas essas pessoas. E aí o texto nos dá a margem para pensar aqui que eles convocaram talvez representantes, né, desses vários pequenos grupos aí que sabiam da realidade da igreja local, a realidade da viúva daquele grupo lá, daquela região ali, e do pobre, daquele que estava precisando do sustento. Eles convocam e dizem, olha gente, vamos lá. Não é correto, eles dizem, que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. E aqui eu quero pontuar algo para os irmãos. O que os apóstolos estão fazendo aqui não é colocar o presbiterato ou a pregação do evangelho e o ensino
como algo superior ao ministério diaconal. O ponto aqui do texto não é esse. Mas a ideia aqui na narrativa é a seguinte: não é correto que nós, à luz de tudo aquilo que nós já estamos fazendo e à luz da prioridade da pregação do evangelho para a expansão do reino de Deus e da obra do próprio Deus, não é correto que nós deixemos de nos dedicar à pregação do evangelho e à oração, que é a missão primária da igreja do Senhor. Não é correto que nós paremos de fazer isso para acoplar, para trazer mais atribuições ainda a nós, sendo que se pode ter outros homens cheios do Espírito Santo para fazerem essa função. E aqui, irmãos, o texto nos marca para nós aqui o nascimento do segundo ofício da igreja local, que é o diaconato. E é muito importante que você compreenda o que o texto está nos mostrando. O texto está nos mostrando uma problemática, mas ao mesmo tempo o texto está nos mostrando a resolução deste problema através de uma decisão espiritual daqueles que se dedicavam ao ministério da palavra e dos sacramentos. A resolução, conforme o capítulo 2 até o verso 6, seria eleição de diáconos. Alguns dizem que esse texto não está tratando de eleição de diáconos. É impossível, irmãos. Veja bem, no verso 1, na parte C do verso 1, o texto diz: porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. A palavra aqui para distribuição é serviço diário. É uma palavra que tem a raiz da palavra diácono. Depois, o verso 2, a parte C, o texto diz: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para diáconos às mesas, servir às mesas, é a mesma palavra aqui, servir. Depois, no verso 3, lá a última palavra do verso 3, qual é a palavra? Encarregarmos desse diáconos, é a mesma palavra. E no verso 6, as últimas palavras do verso é: impuseram-lhes as mãos. Nós temos aqui toda a solenidade da ordenação de oficiais que acontece na igreja local. A palavra impuseram-lhes as mãos aqui é a mesma palavra que é utilizada em todos os textos do Novo Testamento para falar de ordenação de ministro ou de oficiais. Inclusive a mesma palavra que é utilizada para falar, quando Paulo fala a Timóteo para ele relembrar do ministério dele e da imposição de mãos que foi feita sobre ele. O texto é sobre eleição de diáconos e o texto é sobre, irmãos, o como é imprescindível, ou seja, a imprescindibilidade do ministério de misericórdia na igreja local. Aqui não é algo colocar a pregação contra a justiça social ou contra o cuidado físico do corpo humano. É mostrar que ambas as atividades são extremamente importantes no cuidado físico e espiritual integral do povo de Deus. O ministério de misericórdia na igreja local é importantíssimo, irmãos. O exercício da misericórdia e o exercício não só da misericórdia, mas dos dois ofícios, conforme está colocado aqui, o exercício desses dois ofícios nos mostram a missão completa da igreja. Não vou usar o nome a missão integral para os irmãos não acharem que eu estou flertando com enfim, alguns irmãos entenderam, né? Com algumas doutrinas por aí, mas nos mostram a completude da missão da igreja, que nos mostra a completude da obra do próprio Cristo. Vamos abrir Mateus capítulo 20, verso 28, para ver o que é que o nosso Salvador, ele disse acerca da sua própria missão. Mateus 20, verso 28. Veja o que Jesus nos diz: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser o quê? Diáconos, mas para diaconia e dar a sua vida em resgate por muitos.
Cristo veio e, como os evangelhos nos diz, poderoso em palavras e obras. É claro, como o presbítero Rodrigo falou pela manhã, como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se não há aqueles dispostos aí? A pregação do evangelho e o fazer discípulos de Jesus é missão precípua da igreja. Entretanto, as boas obras são também uma face necessária da vida do verdadeiro cristão e da verdadeira igreja de Cristo. Uma igreja compassiva, uma igreja que se preocupa com o cuidado não só dos seus, como o texto está nos colocando aqui, mas em ser bênção para a cidade e em ser bênção para os povos, abençoar as nações. Você vê isso claramente no capítulo 12 de Gênesis, quando o próprio Deus convoca Abraão e diz: sai da tua terra e da tua parentela, farei de ti uma grande nação. Sê tu uma bênção. A palavra bênção ali, meus irmãos, engloba todos os aspectos da missão do povo de Deus no mundo, que é pregar o evangelho e abençoar os povos através da graça e da misericórdia deste povo de Deus. É impossível, irmãos, que nós, como herdeiros da mensagem do evangelho de Cristo Jesus e do estilo de vida do evangelho de Cristo Jesus, fiquemos apenas, não falo apenas como algo que seja irrelevante ou incompleto, mas apenas preguemos o evangelho como uma face da nossa missão. A diaconia, ela nasce, meus irmãos, como uma expressão do dom da misericórdia de Deus e do cuidado e da misericórdia do Senhor com aquele que mais precisa. O texto vai nos mostrar isso claramente. Vai nos mostrar, e não só esse texto, mas toda a antiga aliança nos mostra um Deus que é misericordioso com o órfão e com a viúva, com aquele que mais precisa. Vai estar fresco na memória dos irmãos a lei do resgatador, quando nós fizemos as exposições no livro de Ruth. Vejam o quanto Deus é misericordioso ao ordenar na lei de Moisés que o parente mais próximo, o Goel, resgatasse aqueles, no caso, aquela que ficasse sem o seu marido e sem sustento. A misericórdia é um pressuposto central na vida do povo de Deus. E o texto vai nos mostrar isso, porque os apóstolos tratam a misericórdia e o ministério de misericórdia como algo imprescindível. É algo que tem que acontecer na mesma proporção e intensidade do ministério da palavra. Da mesma forma, e aqui, o princípio aqui é muito claro. Ministros, especificamente aqui, os presbíteros docentes, precisam ser sustentados e bem sustentados para viver da pregação do evangelho. Porque imagina aí, meus irmãos, um pastor local, a depender da situação, é claro, da igreja local, que não consiga ser sustentado pela igreja, e aí, ou que não tenha uma diaconia forte na igreja, ele vai estar, segunda-feira, visita um irmão, visita um doente, leva uma cesta básica. Na terça-feira, ele vai no hospital, visita um outro doente. Aí, na quarta-feira, ele tenta preparar o sermão, mas quando ele está preparando o sermão, o irmão liga: pastor, eu estou aqui, não sei o quê, vem me buscar aqui, não sei o quê. Aí ele vai, aí na quinta-feira, e isso se repete durante a semana, e aquele que deveria dedicar-se ao ensino maduro, ao ensino profundo da palavra de Deus, com vistas a gerar maturidade no povo de Deus, tanto espiritualmente, quanto à luz da palavra de Deus, da revelação de Deus, ele não tem tempo de fazer essas coisas, porque não lhe é dada a oportunidade de fazer isso. Veja, meus irmãos, agora a imprescindibilidade do ministério de misericórdia dos diáconos no contexto da igreja local. Enquanto nós, os apóstolos dizem, enquanto nós nos dedicaremos
nos consagraremos. Veja a solenidade aqui no verso 4 sobre o ministério da palavra e da oração, que é o ministério dos presbíteros da igreja local, especificamente do presbítero docente. Nós nos consagraremos solenemente, eu acrescentaria, à oração e ao ministério da palavra. Nós faremos isso. O povo precisa. Sabe por que o evangelho está avançando? Porque nós estamos pregando. Pregando com palavras e atos. O povo está vendo a transformação. Nós não podemos parar. Aí é como se os apóstolos estivessem dizendo aqui: vocês precisam escolher, ou vocês querem a nossa pregação e a nossa cabeça, ou o nosso corpo. Então vamos fazer o seguinte: vamos escolher alguém que vai cuidar do corpo, com vistas ao cuidado integral do ser humano. Vamos eleger, escolher. E veja, meus irmãos, essa é uma atribuição da igreja. Os apóstolos não escolhem os homens. Os apóstolos não indicam os homens. É por isso que aqui na nossa igreja nós não temos a cultura do conselho da igreja de indicar presbíteros, nem indicar diáconos, que essa é uma atividade da igreja local. É a igreja quem vê os homens de Deus, maduros, cheios do Espírito Santo, de boa reputação e com sabedoria. Vejam essa palavra sabedoria, o quanto é importante refletirmos no verso 3. Sabedoria aqui, meus irmãos, no sentido estrito da palavra, significa ter entendimento para resolver situações. E ela cai aqui nesse texto como uma luva, porque você tem aqui uma situação de conflito. E é por isso que os apóstolos dizem: nós precisamos escolher homens de boa reputação. Por quê? Esses homens vão mexer com dinheiro. Somos nós que estamos mexendo com o dinheiro da igreja aqui, contando os dízimos, as ofertas. Agora são eles, os diáconos, que vão mexer com esse dinheiro. Eles vão, e aí vão receber nas bolsas as doações, os dízimos, as ofertas. E eles é quem vão, nesse aspecto, administrar para fazer a doação, à luz, obviamente, da aprovação dos apóstolos, para aqueles que mais precisam. Mas quando se tem uma diaconia ou uma junta diaconal, um ministério de misericórdia frutífero e cheio do Espírito, sábio e de boa reputação, se tem a certeza de que esses valores serão muito bem empregados no cuidado do órfão e da viúva. Por isso que tem que ser com boa reputação. Não podem ser homens perdulários, homens gastadores. Por quê? Porque serão tentados a usar um dinheiro que não é seu em uma causa que não é a causa de Deus. Homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo. O capítulo 7 mostra o padrão que foi Estevão, um homem cheio do Espírito. Veja, um diácono pregador, um diácono... A gente não costuma ver muito isso, né? Hoje nos nossos dias, um diácono eloquente na pregação da palavra, ousado na pregação do evangelho. Mas aqui no capítulo 7 nós temos, por quê? Um homem completamente dominado pelo Espírito Santo. E homens de sabedoria. É sabedoria, irmãos, para conseguir compreender as situações. Até quando é dever da igreja assistir aquela viúva? Um exemplo. A sabedoria aplica-se aqui. Até quando a igreja tem que assistir quando essa viúva tem filhos e filhos capazes de trabalhar ou filhos que não estão a sustentando? São situações para a aplicação da sabedoria. E essas três atribuições aqui, é claro, é um rol exemplificativo, né, como a gente diz, são exemplos de atributos que o diácono deve ter. Lá no capítulo 3 de 1 Timóteo, nós vemos mais outras atribuições, mas nós vemos aqui o cerne, a essência do que devem ser estes homens de boa reputação, não só eles, mas todo o povo de Deus. O povo de Deus deve ser marcado pela misericórdia, porque sendo marcado pela misericórdia, evidenciará o caráter de Jesus Cristo, que veio a este mundo, meus irmãos, não para os sãos, mas para os doentes, que sendo rico, como ele mesmo diz, aliás, como Paulo fala lá em Coríntios, se fez pobre
entregando a sua vida. A resolução é eleição, e eleição de homens que evidenciem a misericórdia e o caráter de serviço de Cristo. Por fim, o texto nos mostra, além da resolução, o resultado. Qual foi o resultado desta decisão, deste parecer? O resultado está no verso 7, mas o verso 5 já nos mostra basicamente o que conduziu ao resultado. Veja, o parecer agradou a todos, ou seja, o parecer agradou a igreja. Então a igreja elegeram, veja, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito, Filipe, Prócoro, e veja aqui é colocado primeiro Estevão e Filipe, como homens que tiveram uma proeminência no exercício do seu ministério, aí no fluxo da narrativa, né? Estevão aparece no capítulo 7 e Filipe aparece no capítulo de número 8. Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Sabe uma coisa interessante nessa lista, irmãos? É que nenhum desses homens eram judeus hebreus. Todos eram judeus helenistas. Veja a sabedoria do povo de Deus quando é cheio do Espírito para eleger os seus oficiais. Qual era o cerne da questão? Qual era o cerne da questão? As viúvas helenistas estão sendo preteridas em face das viúvas hebreias. Essas estão tendo proeminência em face dessas daqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar que o Espírito Santo nos conduza, vamos eleger, vamos escolher, e foram escolhidos aí homens que seriam muito mais sensíveis à necessidade e à causa daquelas mulheres. E assim, a pacificação no meio do povo de Deus pôde acontecer. É isso que o texto nos mostra. O verso 6 diz: apresentaram estes homens aos apóstolos. Não sei se por cédula, não sei se por indicação de um grupo chamou assim, e disse: isso aqui a gente vai apresentar. Esse grupo é do pequeno grupo lá esse diácono aqui é do pequeno grupo lá da região X, esse daqui é da região Y. O texto nos mostra que apresentaram 7 homens. O número 7 aqui, irmãos, nenhum comentarista conseguiu me explicar o porquê. Talvez não tenha explicação. Foram 7 homens mesmo, que deveriam estar espalhados talvez nas igrejas ou numa igreja local, para estar atento às necessidades daquelas mulheres viúvas. E aí o texto nos diz que os apóstolos lhes impuseram as mãos. Aqui agora está a diferença. Agora eles exercem um ofício dado pela igreja local, e não um ofício sem a titulação. Agora há a responsabilidade que o título e que o ofício traz à luz da palavra de Deus e da doutrina dos apóstolos. Eles agora, sobre eles são impostas as mãos para o exercício deste ministério cristológico de servir aquele que precisa, cuidando fisicamente, cuidando do corpo, cuidando da necessidade temporal do povo de Deus. O ofício diaconal, irmãos, é um presente para a vida da igreja. E quando exercido de maneira piedosa por estes homens de Deus, ele nos dá vislumbre da eternidade. Quando se cuida no contexto da igreja local e para além do contexto da igreja local, se mostra àqueles que são necessitados que este cuidado momentâneo é uma sombra do cuidado que eles
precisam ter para toda a vida. A misericórdia e a graça dispensada sobre uma necessidade temporal só mostra que o ser humano, ele não é esgotado através do cumprimento ou através da resolução de um problema para o hoje, para essa circunstância e para o agora. O ministério diaconal, irmãos, nos mostra que há uma necessidade de misericórdia daquele que precisa para além do seu físico. O ministério diaconal é pregação do evangelho com obras ao mesmo tempo. É mostrar, isso aqui não é nada face à necessidade que você tem da misericórdia de Deus para o resto da sua vida. Porque isso aqui mata a fome ou a sede de agora. Mas Cristo é água e pão da vida. Mas veja, irmãos, como é imprescindível. Algumas perguntas talvez possam surgir de alguns irmãos. Mas pastor, e as diaconisas? Esse texto nos dá respostas assim, irmãos, muito, muito claras. Vejam só. Quem é melhor do que mulher para cuidar de mulher? Mas o texto não tem nenhuma mulher na lista. Por quê? Não sei, meu irmão. Deus decidiu assim. Deus decidiu dar do seu ofício a homens. Dos seus ofícios a homem. Em grande parte porque a exemplificação é do homem maduro que é Cristo Jesus. Mas as mulheres não seriam úteis, não, de fazer... Por que elas não podem ser listadas, pastor? Porque Deus não as listou, irmãos. Mas isso não implica dizer que o serviço auxiliador da mulher, e eu já presumo aqui, neste texto aqui, meus irmãos, o quanto que as mulheres do povo de Deus, quanto a Saf aqui, no primeiro século, já abençoava a vida da igreja, auxiliando a junta diaconal. E aqui é uma aplicação, meus irmãos, para as nossas sociedades, para a junta diaconal. Saf e junta diaconal têm que estar beijadas assim, abraçados. Porque a sensibilidade das mulheres, com a sensibilidade e a sabedoria dos homens da junta diaconal, para o exercício do trabalho de misericórdia e o avanço e o progresso do evangelho através da igreja local. Eu não tenho dúvida, irmãos, que as mulheres, e elas aparecem em diversos momentos no Novo Testamento, eu não tenho dúvidas, irmãos, de que elas eram extremamente e são extremamente importantes no auxílio dos ofícios da igreja de Cristo. Auxílio. Deus a criou como auxiliadora. E isso não é nenhum demérito. O seu auxílio, irmã em Cristo minha, é uma expressão do atributo de Deus. A palavra hebraica para auxílio é Ezer, da mesma palavra na qual chamamos o nosso Deus, Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado ou auxiliado. É a mesma palavra que é utilizada para falar sobre Eva. Ezer, Ebenezer. Veja, as auxiliadoras do ministério da igreja local exemplificam o caráter de Deus. Assim, homens e mulheres cumprem a missão de Deus aqui na terra. E o verso 7 só nos conclui, irmãos, a resolução do problema e o resultado disso. Qual foi o resultado? A palavra de Deus crescia. E em Jerusalém o número de discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia à fé. Esse marcador aqui, no verso 7, do crescimento através da palavra de Deus em Jerusalém, posteriormente nós seremos, a narrativa de Atos
de Atos nos apresenta o estopim da igreja, né? Jerusalém cresceu tanto e o povo queria ficar ali na comunhão, mas o ministério e a missão da igreja do Senhor avança de Jerusalém a Samaria e até os confins da terra. Veja, meus irmãos, esses são atributos dos diáconos do Senhor. Mas não só deles, de todo o povo de Deus. O povo de Deus precisa ser misericordioso. O povo de Deus precisa ser sensível. Porque Jesus foi assim. Jesus se compadeceu de todo aquele que veio até ele, mas não cuidou apenas da sua saúde física. Jesus cuidou também, sempre que curava enfermos, dizendo: vai e não peques mais. Sempre que provia o sustento físico, ele apresentava aquilo como um protótipo da resolução do problema principal do homem, que é a sua necessidade espiritual. Que Deus nos ajude, irmãos, a sermos uma igreja compassiva. É uma das heranças que o pastor Léo nos deixou, os 5 Cs, né, da igreja. O último é o C da compaixão, da compassividade, do cuidado com o outro, da sensibilidade. Assim espelhamos a Cristo Jesus. Vamos orar, agradecendo ao Senhor.